Nenhuma outra mulher lhe satisfazia os sentidos e o coração. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Liber Audiolivro. Eu sou a Giovana e hoje vou ler o conto Morfina, de Humberto de Campos. Se quiser informações sobre o autor, clique no card que aparece no canto direito superior ou no link na descrição do vídeo. Se você gostar deste conteúdo, por favor, dê um like, compartilhe com quem gosta de literatura, comente os vídeos e se inscreva no canal. Se quiser incentivar este projeto, contribua de uma das formas indicadas na descrição deste vídeo. Obrigada! Vamos à leitura. Quando o Carvalho Souto, meu companheiro de escritório, sofreu aquele acidente de automóvel em que fraturou 2 costelas e o braço esquerdo, eu ia vê-lo quase diariamente à Casa de Saúde Santa Genoveva, na Tijuca. A solicitude persistente com que velava pelo meu amigo fez-me em pouco tempo íntimo dos médicos do estabelecimento. E de tal maneira que 34 dias depois, quando Souto recebeu o boletim concedendo-lhe alta, eu contava já um amigo novo, na pessoa amável e mansa do Dr. Augusto de Miranda, que exercia então ali as funções de subdiretor. Filho de médico e neto de médico, Miranda nascera, pode-se dizer, no 4º ano de medicina. Aos 7 anos já utilizava o seu pequenino serrote de fazer gaiolas, serrando com ele a perna dos passarinhos que apareciam com alguma unha doente. Mediano de estatura, robusto de tórax, cabelos alourados e olhos entre o azul e o verde, o subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva era uma figura grave e simpática. O rosto largo e escanhoado transpirava a energia serena e boa das almas fortes e tranquilas. Daí a confiança que entre nós rapidamente se estabeleceu, a franqueza com que me falou naquela manhã de uma das suas doentes que ali se achava ainda hospitalizada. Quer vê-la? Vamos, convidou. A Casa de Saúde Santa Genoveva está situada, como se sabe, na Estrada Velha da Tijuca, em um ponto pitoresco dominando a cidade. Ensombram-lhe as cercanias de antigo solar, algumas dezenas de mangueiras enormes e árvores outras de fronde compacta e agasalhadora. Sob uma dessas mangueiras, estirada em uma espreguiçadeira de pano branco e vermelho, achava-se uma senhora alta, de rosto longo e olhos cavados, mas apresentando na fisionomia cansada e enferma os traços da antiga distinção. Devia ter sido bela, com os seus cabelos negros de ondulação larga. E elegantíssima de porte, a avaliar pela graça do busto posto em relevo na postura em que se encontrava. Preste atenção, vamos passando. Depois que você conhecer a história trágica de sua vida, voltaremos, disse-me o Dr. Miranda. Entramos por uma estrada de mangueiras vetustas, e enquanto caminhávamos lentamente na manhã fresca, o subdiretor, a voz tranquila e pausada, me falava desta maneira. Aquela senhora que acaba de ver foi casada com um dos meus companheiros de turma na faculdade e é a heroína de uma das tragédias mais terríveis que vieram ter aqui dentro o seu desfecho. O marido morreu? Indaguei. Não. Ela, porém, o perdeu sem que ele morresse. Está desquitada. As senhoras desquitadas são, em nossa terra, as viúvas dos maridos vivos. Apanhou no chão um pequeno ramo que era uma nódoa na estrada limpa e reatou. Filha de um advogado que morreu sem fortuna, esta moça, aos 17 anos, casou com um colega de que lhe falo, o qual fez um dos mais belos cursos do seu tempo, mas não foi igualmente feliz na vida prática. No 1º ano de casamento veio-lhe um filho. Linda criança. Vi-a uma tarde na rua em companhia do pai e não esqueci jamais a sua graça infantil. 4 anos depois de casados, foi esta senhora uma noite atacada de cólica hepática de extraordinária violência. O marido recorreu à terapêutica indicada no caso, mas inutilmente. Compadeceu-se e aplicou-lhe uma injeção de morfina. A doente sentiu alívio imediato e dormiu até à noite. Ao acordar, pôs-se a gemer novamente e em seguida a gritar. Nova injeção.
Novo sono. No dia seguinte à tarde voltaram os gemidos, queixando-se ela dos mesmos padecimentos. Gemia, debatia-se, gritava, reclamando a injeção. Profissional inteligente, o marido certificou-se de que verdadeira a princípio a dor agora era simplesmente simulada. A morfina havia exercido a sua influência funesta. Por isso não deu a injeção. Desiludida de alcançar o que pretendia, a esposa calou-se. E a tranquilidade voltou de novo à intimidade do casal. E a tragédia? Espere, que a história é longa. Ao fim de algumas semanas, começou o meu colega a observar na senhora uns ímpetos de temperamento, uns excessos de paixão que o encantavam porque ele era homem, mas que o preocupavam porque era médico e o alarmavam porque era marido. Pôs-se vigilante e descobriu a verdade terrível. A esposa, seduzida pelas sensações das injeções que ele lhe aplicara, era presa já da morfinomania, consumindo diversas ampolas por dia. A sua assinatura havia sido falsificada já, por mais de uma vez, no papel do consultório, em receitas de responsabilidade, pondo em perigo a sua reputação profissional. O Dr. Miranda parou por um momento para acender um cigarro e tornou. Com a sua experiência de clínico, o marido compreendeu a ineficiência do seu esforço individual para salvar a companheira infeliz. Por esse tempo havia chegado da Europa um colega nosso, o Dr. Stevenson, que se tinha especializado na Alemanha e na Suíça na cura da toxicomania. Era um belo homem e um belo espírito, e o marido daquela senhora foi à sua procura e expôs lealmente o seu caso doméstico. Pediu-lhe que tomasse sob os seus cuidados a esposa e levou-a no dia seguinte ao consultório. Stevenson marcou o início do tratamento para outro dia. A moça foi sozinha. O médico fê-la entrar para o seu gabinete e fechou a chave. Em seguida, encheu 2 seringas, aplicando uma injeção na cliente e outra em si mesmo. E rolaram os 2 abraçados como 2 loucos. Stevenson era morfinômano e o seu anúncio como especialista contra os entorpecentes não visava senão atrair as senhoras viciadas, conquistando companheiras para os seus delírios. Que horror! Ao fim de algumas semanas, o marido da pobre moça descobria a extensão tomada pelo seu infortúnio. A esposa, ela própria, confessou-lhe tudo, fornecendo-lhe os elementos para apurar a verdade. E ele apurou que era 2 vezes desgraçado. O Dr. Stevenson era amante de sua mulher. Diante disso, veio a separação com o desquite. Não tendo sido judicial, o meu antigo colega de turma passou a dar uma pensão à esposa, que fixou residência num apartamento em Copacabana, ficando ele num hotel no centro da cidade. Ele era, porém, um homem de temperamento apaixonado e não podia esquecer a criatura a quem amara tanto e que lhe havia dado as horas de paixão mais intensas da vida. Nenhuma outra mulher lhe satisfazia os sentidos e o coração. E ei-lo na calada da noite, alta madrugada, abandonando seu hotel e indo secretamente bater à porta do apartamento de Copacabana, tornando-se um dos amantes de sua antiga mulher. Mas isso é verdade? Perguntei. É verdade e é ciência, respondeu-me o Dr. Miranda. Havia rodeando um tronco de mangueira um banco circular de pedra. Sentamo-nos, e o subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva reatou. A esposa, agora entregue a si mesma, continuava a tomar morfina, absorvendo doses espantosas. Uma tarde, achando-se em casa, encheu a seringa e meteu a agulha na parte anterior da coxa. Apertou o sifão. O líquido desapareceu da agulha. No mesmo instante, porém, a pobre rapariga soltou um grito. Uma nódoa vermelha surgira-lhe diante dos olhos. E essa nódoa se transformou em chamas, em labaredas enormes que a envolviam como se a tivessem precipitado numa fogueira. Um calor intenso e infernal subia-lhe pelo corpo todo e tudo era vermelho, tudo era fogo ante seus olhos horrivelmente abertos. As mãos na cabeça, o pavor estampado na face, a infeliz gritou para a criada que lhe fazia companhia: "Chamem meu marido que eu estou morrendo."
Dizia aos gritos que estava sendo queimada viva e rasgava as roupas, correndo pela casa, batendo-se nos móveis, pois que se achava completamente cega, não vendo senão línguas de fogo, chamas que se enroscavam no seu corpo em furiosos turbilhões. Quando o ex-marido chegou, encontrou-a totalmente nua, o sangue a correr-lhe da testa. E descobriu logo a origem daquela crise. A agulha alcançara a artéria, entrando a morfina diretamente na circulação. Daí a sensação de incêndio dentro do qual se debatia e a impressão de labaredas que a envolvessem e as tivesse diante dos olhos. Não podendo detê-la sozinho, chamou o ex-esposo, 2 empregados do prédio que a subjugaram e a amarraram inteiramente despida na cama, a fim de receber a única medicação aconselhável no caso e evitar que se mutilasse na fúria com que se atirava pelo chão, pelos armários, pelas paredes. Coitada! Afinal, passou a crise. Dias e dias tinha ela permanecido entre a vida e a morte. Após as injeções sedativas, desamarraram-na, mas ficara com os braços feridos, as mãos feridas, o rosto ferido. O ex-esposo foi então de uma solicitude acima de todo louvor. Não a abandonou um só instante. Amor ou piedade, o certo é que ficou a seu lado até que a viu fora de perigo. Um dos primeiros cuidados da pobre moça, logo que recobrou os sentidos, foi ver o filhinho que contava então 5 anos e ficara com o pai, que o internara em um colégio em Botafogo. O desejo era legítimo e, ao vê-la melhor, o pai foi buscar o menino. A desventurada chorou muito, beijou muito o garoto e, como fosse hora do almoço, o meu colega foi para a mesa com outras pessoas da família que ali se achavam de visita, ficando a mãe e o filho no quarto próximo. De repente, as pessoas que se encontravam à mesa ouviram um grito. "Corram que eu estou matando meu filho! Corram, pelo amor de Deus!" Correram todos e soltaram diante do que viam um grito de terror. A morfinômana tinha as mãos crispadas em torno do pescoço da criança e estrangulava-a sem querer. Queria retirar as mãos e não podia. Ao contrário do seu desejo, os dedos cada vez mais se contraíam, comprimindo as carnes do pequenito, que se tornara roxo e cuja língua saía já da boca com um filete de sangue. "Salvem meu filho! Matem-me, mas salvem meu filho!" gritava a pobre. Bateram-lhe nas mãos até lhe ferirem os dedos. Quase lhe quebraram os braços com as pancadas que lhe deram para libertar a criança. Quando conseguiram, era tarde. Minutos depois, o pequenino morria. O subdiretor da Casa de Saúde Santa Genoveva não procurou ver o espanto que se estampava em meu rosto. Acendeu outro cigarro e pôs-se de pé. Fiz o mesmo. Agora, continuou, a desventurada senhora que ali viu está boa, mas a nossa vigilância em torno dela é enorme. Para que não volte a morfina? O Dr. Miranda sacudiu a cabeça lentamente. Não, para que não corte, como tem tentado, as mãos com que estrangulou o seu filho. E pusemo-nos a andar de regresso, a cabeça baixa, em silêncio, um ao lado do outro. Desejo que tenham gostado do conto Morfina de Humberto de Campos. Obrigada por sua companhia e até a próxima.